Fala aí, meu povo. Como é que vocês estão? Ó, pra começar, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto muito, que é falar de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu tô gravando esse vídeo antes do Haaland ser anunciado como jogador do Manchester City, mas pra tentar colocar aqui o meu ponto de vista sobre algumas coisas que eu penso sobre a contratação dele pelo City. Por isso eu fiz até coisinha tática, vai ter para vocês. Então, por favor de curtir, porque deu um trabalho pra caramba pra fazer, porque tem que ir quadro por quadro cada movimentinho das jogadas. O negócio aqui é o seguinte, a pergunta é: o Manchester City tem 140 gols em 55 jogos na temporada até aqui. Tem uma média de 2,54. Tem o melhor ataque da Premier. Então, se a gente for ver aquele ataque do Liverpool, que a gente fala tanto, que é tão intenso e tal, o City tem mais gols do que eles, sem ter um 9. Se um time que faz tantos gols assim não tem um 9, pra que ele precisa ter um camisa 9? E mais, o Guardiola gosta ou não de jogar com camisa 9? Porque muita gente fala que não, que ele prefere jogar com falso 9. Vou tentar responder isso aqui também. Ainda, se o Haaland é o perfil de 9 ideal para o Manchester City, por como joga o Haaland, se é o ideal para o Manchester City e como normalmente joga o 9. Quem ocupa essa posição no Manchester City, quem ocupa a posição de centroavante, como que normalmente joga. Eu quero começar respondendo talvez a pergunta que seja mais fácil para mim, que é se o, mas que eu não acho fácil coisa nenhuma, que é se o Guardiola gosta ou não de jogar com 9. Tirando quando ele tinha o Messi, que é um jogador muito especial, porque ataca como um 9, faz gols como um 9, e olha a quantidade de gols que ele fez, mas que também arma muito bem. Aí ele montou um esquema, depois de um ano já treinando o Messi, o Eto'o começou como o camisa 9 do Barcelona na temporada 2008-2009, e depois ele montou o esquema para o Messi ser o falso 9. Depois no Bayern de Munique, o Lewandowski evidentemente foi seu centroavante, e no Manchester City, sempre que o Agüero estava bem fisicamente, também foi. É porque o Agüero, o corpo dele foi parando de responder um atleta nos últimos anos, e o Guardiola foi tendo que criar alternativas a não ter um 9. Tanto que na última temporada tentou gastar muito dinheiro para ter o Harry Kane no seu elenco. Então, não é que o Manchester City, por opção e por vocação, não tem um centroavante. O Guardiola queria ter esse centroavante, se virou maravilhosamente bem, porque é muito bom técnico, fazendo 40 gols em 55 jogos. Se eu acho que precisa de um 9 ou não, eu acho que sim, precisa. Eu acho que melhora o time. Já falei aqui em alguns vídeos que eu acho que o Manchester City vai ter que fazer menos quilômetros e menos esforços para fazer os seus gols, se tiver um especialista ali para fazer isso, ou pelo menos como um plano B. No jogo contra o Real Madrid, quando o Manchester City precisou atacar, não tinha um jogador minimamente com essas características na área para segurar os zagueiros do Real Madrid, para desviar uma bola, para fazer alguma coisa ali na área quando precisou de jogar de uma forma diferente do que fazer o plano A. Muita gente aqui fala que o Guardiola tem um plano A muito bem definido e que o plano B é fazer o plano A melhor ainda. Vou passar aqui para algumas capturas de telas para vocês verem como joga o 9 do Manchester City. Eu peguei o Gabriel Jesus nos dois jogos contra o Real Madrid, porque ele é o mais perto de um 9 típico que o Manchester City tem. Durante a temporada, o Bernardo, o Foden, o Sterling, o De Bruyne, vários atuaram como falsos 9, mas o Gabriel, nesses dois jogos, fez o mais perto que a gente vê de um 9, o que não foi. Olha aí para vocês verem, no jogo de ida e no jogo de volta, como ele sai muito da área. Praticamente não tem amarelinho, laranjado, vermelho dentro da área do Gabriel Jesus. Se a gente pega para ver o Foden e o Mahrez, por exemplo, especialmente no jogo de ida, que o Manchester City atacou mais, eu acho que no jogo de volta o Manchester City se defendeu muito com a bola no pé. Eu falei isso aqui no vídeo da análise do jogo Manchester City Real Madrid, como pela postura dos laterais, dos atacantes, que não eram linhas muito avançadas para não dar o contra-ataque, que era o que o Real Madrid queria fazer. O Manchester City se defendeu com a bola no pé para evitar que perdesse bola, que gerasse contra-ataque, que era o que o Real Madrid queria. Então olha no jogo de ida, como tem as posições do Mahrez e do Foden bem marcadas no campo. Pegadinhos na linha lateral, atacando muito por ali. E o Gabriel, se esses caras têm a posição muito marcada, o Gabriel não tinha. O Gabriel foi um cara que se movimentou mais durante o campo. Então, se a gente pega a posição dos pontas e do 9, a gente vê que o 9 tem uma participação diferente do que os pontas fazem. E o Haaland não é esse 9. Olha aí para vocês verem o mapa de calor do Haaland no Borussia Dortmund. Isso aqui tudo é do SofaScore, tá? Que é um site, um aplicativo muito bom e proporciona todos esses dados gratuitamente. Olha o Haaland aí como é um cara que joga pela faixa central, que é um 9 puro, né? O negócio do Haaland é correr
em direção ao gol e fazer gol. O Haaland é meio que um robô programado para fazer isso e faz maravilhosamente bem. Ele tem média de 0,75 gols na carreira. A cada 4 jogos ele marca 3 vezes. É uma média muito alta que tem o Haaland para tão pouca idade, tem ainda 21 anos. Então, se a gente for pegar simplesmente aí como joga o Gabriel Jesus e como joga o Haaland, a gente vê que tem uma diferença muito grande e que o Manchester City vai ter que muitas vezes mudar a sua forma de jogar para se adaptar ao Haaland. Olha o perfil do centroavante que o Manchester City queria. Olha o mapa de calor dessa temporada do Harry Kane. É claro que cada time joga num esquema tático diferente e aí os centroavantes precisam desempenhar funções diferentes. Mas o Harry Kane parece estar muito mais pronto para o ecossistema do Manchester City, de um 9 que sai da área, que participa, que está em toda a parte do campo, que toca a bola em tudo quanto é lugar, participando da construção do jogo, e que se precisar de um cara lá na área para fazer gol, o Harry Kane também pode ser esse cara. Por isso que foi o plano A da última temporada, por isso que era o cara que o Manchester City queria. O Haaland tem a grande qualidade de fazer muitos gols, mas ele joga em um time que contra-ataca muito. O Borussia Dortmund joga com muito espaço para o Haaland correr. E ele, além de um jogador de futebol, ele é um atleta de velocidade. Então, o jogo que o Manchester City faz, o jogo que o Borussia Dortmund, faz, propicia a velocidade do Haaland. O jogo que o Manchester City faz praticamente não propicia que o Haaland corra. E ele é um atacante de correr. Ele é um atacante de 30, 40 metros. Ele não é um atacante de poucos metros. E é o que o Manchester City precisa. Eu preparei 3 vídeos para vocês verem mais ou menos como joga o Manchester City. Eu vou olhar para baixo simplesmente porque eu vou acompanhar junto aqui com vocês no mapinha. Olha só, o primeiro é o Manchester City contra um time de preto, que é basicamente o que o Manchester City enfrenta boa parte da temporada. Times muito fechados, normalmente está na moda fazerem linhas de 5, depois uma linha de 4 e só um cara na frente. Se você for o Atlético de Madrid, você faz 2 linhas de 5. Mas é assim que o Manchester City enfrenta. Ó. Ele abre 2 pontas bem lá do lado, que é para tentar abrir a defesa dos caras, gerar um pouquinho mais de espaço. Um cara que fica ali, olha aí o bonequinho do 9. Não presta muita atenção nos números, tá? Porque simplesmente eu fui colocando os carinhas aqui no campo. Mas o 9 ali, ocupando a posição realmente de 9, e os 2 meias, praticamente como mais 2 atacantes para ter mais gente na área. Mas quando precisa, eles saem para armar. Os laterais do Manchester City não jogam muito abertos, porque eles não são caras rápidos e porque já tem os pontas ali ocupando esse espaço. Então os laterais jogam mais por dentro, tocam muito bem a bola, Cancelo, Walker participando de construção do jogo junto dos zagueiros e do Rodri, meio campista. Então o que o Manchester City faz? Roda, 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 tenta atrair o adversário, gerar espaço, os caras voltam para buscar jogo, tenta atrair para ver espaço. Não tem espaço? Volta a bola. Olha como é difícil jogar ali entre a linha dos caras, tem que sair voltando bola, atrair a marcação para um lado, girar para o outro, para tentar pegar a ponta no 1 contra 1, mandar a bola na área. O Manchester City rifa muito pouco essa bola, ele faz praticamente um handball com os pés, né? Ele vai girando, girando fora da área até um momento de penetração, parte porque não tem o 9. E aqui é a questão. Quando o Manchester City roda, roda, roda tanto e não consegue entrar, pelo menos ele não perde bola e não gera contra-ataque. A defesa é muito boa também. Melhor defesa hoje da Premier League. Tem uma média de gols. Eu tinha isso em algum site aqui. Quantos gols sofreu o Manchester City na temporada? 45 gols em 55 jogos. Toma menos do que um gol por jogo. Porque não perde a bola, então não gera contra-ataque. Se você tiver um 9, talvez você se apresse a mandar a bola para ele, faça com que a defesa adversária rebata, você não esteja tão bem colocado, a bola caia no pé de algum adversário, gere o contra-ataque e olha onde estão os seus zagueiros, na frente da linha do meio campo. Se pegar ataque rápido, Newcastle, por exemplo, outro dia tentou 90 minutos jogar a bola lá para o Saint-Maximin correr contra a defesa do City, mas o City perdia pouca bola, a defesa bem posicionada. O Saint-Maximin, que é um grande corredor, mas pouco mais do que isso, praticamente não teve o que fazer. Então a questão aqui é tocar, 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 até achar um espaço, perder poucas bolas e aí fazer os gols. Com um 9, você pode furar isso mais rápido, mas se é um 9 de espaço curto, Lewandowski, Benzema, Harry Kane, caras que controlam muito bem o corpo dentro da área, que precisam de pouco para engatilhar um chute, não é o caso ainda do Haaland. Porque quando a gente viu o Dortmund jogando em espaços curtos, o Haaland não brilhou tanto assim. Vai ter que se adaptar, vai ter que aprender uma série de coisas. É um cara de 21 anos e que, claro, que tem todas as condições e as capacidades para isso. E aí aqui tem 2 exemplos que eu vou mostrar que funcionam melhor para o que o Manchester City pode fazer com o Haaland.
O primeiro foi de um time que jogou também muito fechado, e aí o Guardiola tentou em alguns momentos da temporada, e para mim esse jogo é muito marcado, o que ele fez, que foi contra o Watford, foi um 5-0 com 4 gols do Gabriel Jesus, que foi um jogo que o 9 brilhou bastante. O Gabriel fez 4 gols, deu uma assistência e sofreu um pênalti ainda naquele jogo. E o que o Guardiola fez? Olha aí quando começa o videozinho, que a gente tem o normal, né? Os laterais por dentro, os zagueiros também. Mas olha aqui a posição do número 8, que é o Kevin De Bruyne, simplesmente porque eu desenhei os bonequinhos de qualquer jeito, como ele sai do meio e vai lá para a ponta direita. Depois vocês assistam de novo alguns trechos desse jogo, que que o Guardiola faz. Pega um time fechadinho de 4-4-2 e espelha. Coloca 4 na frente, 4 no meio e 2 atrás. Isso faz com que o outro time deixe de ter sobra e que, dependendo dos seus movimentos, você vai ter a tal da superioridade numérica. Você vai ter mais gente do que o seu adversário onde você precisa. E foi isso que ele fez. Ele puxa o De Bruyne para lá, e aí os 3 atacantes que normalmente jogam muito abertos, mais fechadinhos, para pegar 3 zagueiros. Então o lateral dos caras tinha que vir, o De Bruyne puxava um lateral para o outro lado, 2 zagueiros, 2 atacantes. O gol do Gabriel Jesus, o primeiro, sai numa jogada dessa, ó. A única coisa aqui é que eu sou um idiota, eu fiz a jogada sendo desenhada pelo lado esquerdo, mas ela foi pelo lado direito. Atrai para um lado, bola para o outro, cruzamento na área, o 3 aqui vai junto do 10 e a bola sobra para o 11, que é o Gabriel Jesus, que faz aquele gol de peixinho. É um time que está jogando na retranca, que toma um gol de um centroavante, que não precisa pular dentro da pequena área. Por que isso é feito? Porque vai girando, porque tira a sobra colocando 4 na frente, e aí propicia que o 9 apareça muito bem para marcar. O Gabriel Jesus fez um outro gol assim também nesse jogo, um cruzamento que veio da esquerda, que ele apareceu na marca do pênalti para finalizar. Graças a essas movimentações, propiciou que o 9 aparecesse bem. Nesse tipo de jogo pode se dar bem o Haaland. Se o Manchester City consegue fazer isso, ele consegue perceber os espaços, ou ele vai puxar a marcação para outros caras marcarem, ou ele mesmo vai finalizar e fazer esses gols. Então, em um tipo de jogo como esse contra o Watford, que você consegue, com base na sua movimentação, gerar muitas dúvidas na defesa dos caras. Pô, os caras tomaram 5 gols, os caras não acharam o Manchester City durante o jogo inteiro. E 4 gols de um 9. Então propiciou muito que o 9, por conta de toda essa movimentação, aparecesse na hora certa para finalizar. E o outro é um jogo de muito alto nível, que é o jogo contra o Liverpool 2-2 da Premier League. Por que o 2-2 da Premier League e não 3-2 da FA Cup? Porque aqui o Manchester City jogou mais completo, com mais pernas, e ele pôde dar as cartas do jogo, que é normalmente o que ele gosta de fazer. Na FA Cup, o Liverpool estava descansado, tinha poupado o jogador contra o Benfica e tal, fez 3-0 muito rápido e controlou o jogo. Isso aqui é uma jogada típica de uma saída de bola de tiro de meta do Manchester City. O Liverpool praticamente marca homem a homem saída de bola e sobe todo mundo. A ideia aqui do Guardiola qual que era? Os laterais que normalmente jogam por dentro, criando o jogo quando o time se defende lá atrás, quando o Liverpool subia, a ideia era um desses laterais se juntava aos atacantes, os 3 atacantes, mais por dentro, mais um lateral, contra 4 defensores do Liverpool. 4 contra 4, tira a superioridade dos caras e você pode girar muitas situações de gol assim. Quase sai um gol, se eu não me engano é o Gabriel Jesus que cruza e o Sterling perde, ou alguma coisa assim, numa jogada muito parecida como essa aqui que eu desenhei, ó. A bola sai, tiro de meta, os caras vêm abafar, você tem que tocar essa bola muito rápido e muito bem para não dar tempo da marcação chegar, bola longa, 4 contra 4, cruzamento na área, 3 contra 3. Nesse tipo de situação, Haaland vai se dar muito bem, porque ele é muito mais rápido do que qualquer um desses 3 do Manchester City, qualquer um dos 3 do Liverpool. Então, quando o adversário vier te pegar, se você tem um cara como o Haaland e simplesmente dá um chutão para cima, de vez em quando vai acontecer. Mas se você constrói, atrai, gera para um cara bom dar passe para ele na frente, aí ele vai cansar de fazer gols. Essa daqui é a situação mais óbvia que vem na cabeça das pessoas. Quando você tem o Haaland, cara, lançar a bola para ele, ele vai fazer um tanto de gol. Mas quando a defesa dos caras está se defendendo entre o início da sua grande área, que são 10 metros do gol, e antes da linha do meio campo, tem 10 caras em 25 metros, ele vai ter muita dificuldade. O time vai ter que se movimentar muito bem e ele vai ter que aprender também a jogar nesse espaço curto. Conclusão, porque já tem quase 15 minutos desse documentário Haaland no City. É muito bom, um cara que tem essa média de gols, essa capacidade goleadora, claro que sempre acrescenta. O Manchester City vai ter que se adaptar a ele a partir da próxima temporada, até porque o Haaland perde muitas bolas, gera muito contra-ataque, vai ter que evitar isso. É um time que vai ter uma outra forma de atacar.
É muito diferente você jogar com Gabriel Jesus, olha aí de novo, o mapinha do Gabriel Jesus, e com Haaland. Mas eu acho que depois de tanto tempo jogando de uma forma, é preciso jogar de outra, porque você tem que reinventar coisas e criar novas dificuldades para os seus adversários. Se o Manchester City pudesse escolher, eu ainda acho que ele escolheria Harry Kane a Haaland. Mas pelo preço do Haaland, 21 anos, quanto tempo de retorno que ele vai te dar, vale a pena investir e tentar adaptar esse jogador, moldar esse jogador ao seu sistema. É isso, meu povo. Não sei se expliquei bem ou não. Deu muito trabalho, então vocês façam o favor de curtir, porque me ajuda. Eu tentei ajudar vocês aqui em quase 20 minutos. Vocês me ajudam também. Tá certo? Muito bom dia para vocês. Até uma próxima. Tchau.